Sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que eu me empolguei com o Manchester United, né? Tudo bem que, assim, faz tempo que o time não entra em campo, né, em clássico, sendo favorito. Dessa vez também não era favorito, né, contra o Arsenal lá no Wembley, né? E o Manchester United simplesmente foi lá e venceu por 3-2, um dos times mais favoritos da temporada para vencer tanto a Premier League quanto a Champions League. E o time foi lá e conseguiu vencer, conseguiu convencer também, tá? Jogou melhor que o time da casa e venceu por 3-2 um grande Arsenal, né, que vem muito forte para essa temporada. São 5 jogos do Manchester United na Premier League sem perder, tá? São 3 empates e 2 vitórias. Nesse atual comando de Michael Carrick diante dos Red Devils, né? São 2 jogos e 2 vitórias, não simplesmente 2 vitórias, são 2 vitórias em clássicos, né? Venceu o Manchester City em casa, né? No Old Trafford por 2-0, comandou o jogo por completo e venceu também o Arsenal agora fora de casa por 3-2. O Michael Carrick, que no total, né, já tinha comandado o Manchester United em outro momento, né? Lá em 2021, né? Onde teve 3 partidas, 2 vitórias e um empate. Então no total são 5 partidas de Michael Carrick diante do Manchester United como treinador, né? E 4 vitórias e um empate. Será que é o novo Alex Ferguson? Vamos falar um pouquinho desse jogo, desse time, de Michael Carrick no vídeo de hoje. Fica até o final para você ficar sabendo. Fala, galera do Pinafute, eu sou o Gu. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias e dou uma opinião sobre o futebol nacional e internacional, tá? Peço para você que tá chegando pela primeira vez aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, tá? Comenta a opinião de vocês, se você prefere que eu fale mais de Corinthians, prefere quando eu falo mais de movimentações do mercado da bola, seleção brasileira, Manchester United, Real Madrid, enfim, comenta a opinião de vocês, é muito importante para mim, tá? E é importante também pro engajamento do canal. Vamos que vamos então para esse vídeo aqui, tá? Eu espero que esse aqui realmente seja curto, e eu acho que vai ser sim, tá? Eu assisti o jogo, tá? Entre Arsenal e Manchester United no Wembley, tá? Foi o jogo válido pela qual rodada da Premier League? 23ª rodada, tá? Onde o Manchester bateu o Arsenal por 3-2, tá? Gols do Arsenal de Mikel Merino e um gol contra de Lisandro Martinez, né? Mas que na minha opinião, na verdade, foi o gol do zagueiro do Arsenal, o Timber, o lateral direito, na verdade, o Timber, pra mim, na minha opinião, foi o Timber que fez o gol, tá? Mas deram um gol pelo Lisandro Martinez, enfim. E os gols do Manchester United foram marcados por Mbeumo, né, numa falha bizonha do zagueiro acho que foi do volante, Zubimendi. Um golaço do Dorgu, tá? E também um belo gol do Matheus Cunha aí, brasileiro fazendo gol importante, gol em jogo grande também, tá? Importante frisar isso daqui, tá? Bom, o Manchester United, tá, galera, que atualmente é o 4º colocado, brigando aí por Champions League. Cara, faz quanto tempo que eu não vejo isso, tá? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, ou que mesmo que tá assistindo os vídeos aí, mas talvez não saiba ainda, tá? Eu sou corintiano, mas eu gosto muito de acompanhar tanto o Real Madrid quanto o Manchester United, quanto a Inter, tá? Eu digo aí que pra Espanha, lá na Espanha, quando eu tô na Espanha, lá, enfim, quando assim, na Espanha eu torço pro Real Madrid, tá? Eu gosto do Real Madrid. Na Inglaterra eu gosto do Manchester United, então acompanho mais, torço quando tem, tá? Então assim, é o time que geralmente eu torço, né, quando tem alguma competição. E na Itália lá, o time que eu gosto é a Inter de Milão, tá? Então assim, são 3 times que eu acompanho mais, né, do que os demais, assim, tá? E eu gosto de falar do Manchester United também, tá? Então tô trazendo um vídeo pra vocês aqui. Enfim, o Manchester United tá aqui, faz muito tempo, como eu falei, que eu não vejo ele, né, nessa posição, né, brigando por Champions League, tá? Eu acho que a última vez também que o Manchester United foi pra Champions League, passou vergonha, né? Tudo bem, mas acontece, né? Mas assim, é muito bom ver o Manchester United novamente brigando aí, né, por grandes competições, né, vencendo jogos importantes, tá? E assim, que chegada de Michael Carrick, né? Como eu falei, não é a primeira vez que ele treina o Manchester United, né? Ele treinou o Manchester United por 3 jogos na temporada entre novembro e dezembro de 2021, tá? Em 3 partidas, 2 vitórias e um empate, tá? Aí depois ele treinou um tempo o Middlesbrough, tá? Não foi uma passagem muito boa, assim, né? Teve cerca de 50 e poucos % de aproveitamento.
não foi muito bem, tá? E agora retorna ao comando técnico como interino, tá? E agora tem duas partidas diante do Manchester United e 2 vitórias, vencendo em casa o Manchester City por 2-0 e agora fora de casa o Arsenal por 3-2, tá? Não é pouca coisa, tá? É grandioso o que está fazendo o Manchester United nesses últimos jogos, tá? E o Michael Carrick também, tá? O Michael Carrick, assim, que não mudou muita coisa em questão de esquema de jogo, tá? O Manchester United, que lembrando que, assim, fez uma partida muito boa contra o Arsenal, tá? Jogou muito bem, jogou melhor que o time da casa, tá? Só que uma coisa que o Fred Caldeira comentou e que eu concordo e é verdade, é que o Manchester United, ele tanto contra o Manchester City quanto o Arsenal, ele jogou contra equipes que vão pra cima também, tá? Equipes que não se fecham, equipes que tentam buscar e ganhar o jogo, tá? E acaba que o United acaba entrando em um jogo de transição, né? Onde ele tem jogadores de velocidade como o Dorgu e Diallo, né? E Bruno Fernandes, que tem ótimo passe, ótima visão de jogo, tá? O Casimiro também, e o Mainu também, que fizeram uma grande partida também, tanto de defensivamente quanto também contribuindo com o ataque aí, tá? Então, assim, é uma equipe que tem muita qualidade para esse tipo de jogo de transição, né? Só que a gente sabe que quando às vezes acontece de pegar times até bem inferiores que o Arsenal e o Manchester City, o time tem um pouco mais de dificuldade, porque são equipes que se fecham mais e aí acaba que entra aquela falta um pouco de criatividade, fica muito sobrecarregado o Bruno Fernandes e a equipe não consegue atuar tão bem quanto atuou nesses grandes jogos, tá? Mas o importante é que o Manchester United hoje é o 4º colocado, tá? Eu não vou passar os gols aqui pra não acontecer de ter direitos autorais, tá? Mas assim, foi um baita de um gol do Dorgu, tá? Aliás, o gol primeiro do Mbeumo, né? Aliás, começou com o gol do Arsenal, né? Num bate-rebate dentro da área, um gol contra do Lisandro Martinez. O Manchester United empatou com o Mbeumo com uma falha de saída de jogo do Zubimendi, tá? E a bola sobrou no pé do Mbeumo, que ele conseguindo até dar um drible no goleiro aí o Raya, né? E fez o gol de empate. Aí depois, no segundo tempo, o Dorgu vira o jogo, né? Faz o 2-1 num golaço, numa bela troca de passe ali. Alguns teve uma reclamação ali de toque de mão do Dorgu, mas na minha opinião foi um lance bem o braço tá bem colado ao corpo, tá? Acho que é lance natural, tá? Movimento natural do corpo. E o Dorgu faz um baita de um golaço, que ele chuta de fora da área, a bola ainda resvala. Eu acho muito bonito particularmente, tá? Eu acho muito bonito esses chutes fortes, que a bola bate no travessão e entra com força no gol ali. Lá ele, 1000 vezes, bate na travessão e entra ali, assim, eu acho bem bonito gols assim, e o gol do Dorgu foi dessa forma, tá? Um baita de um golaço. Aí depois o Merino consegue fazer um gol num bate-rebate dentro da área lá e faz o gol de empate 2-2 logo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, né, no tempo normal. E aí o Matheus Cunha, que foi reserva, né, nesse jogo, tá? Até algumas críticas aí na imprensa, tal, de que ele foi reserva do Mbeumo. O Mbeumo, que eu lembro, tá, que quando veio jogar mais pela ponta direita e o Matheus Cunha mais centralizado, agora o Mbeumo ele começou como centroavante desse jogo, tá, e o Matheus Cunha no banco de reserva, depois o Matheus Cunha entra no lugar do próprio Mbeumo, tá, e com pouco tempo, assim, né, ele entrou aos 69 minutos, ele fez o gol aos 87, cerca de 18 minutos que ele ficou em campo, ele marcou o gol aí, numa bela troca de passe entre Bruno Fernandes, acho que, e Dorgu, ou Diallo, não lembro direito, e ele domina já virando o corpo, jogando para dentro, né, e ele tem um baita de um espaço, né, o Arsenal deu muito espaço ali pro Matheus Cunha, ele acerta um baita de um chute, tá, de fora da área, um chute forte no cantinho, sem chances, pro Davi Raya, um baita de um gol assim, e explodiu assim a pequena parte dos torcedores do Manchester United que tinha no estádio ali, que a maioria era do Arsenal, né? Mas uma grandíssima vitória, tá? Do Manchester United diante do Arsenal, tá? É muito legal ver o Manchester United se reerguendo, né? Quem sabe o Michael Carrick aí, já estão até falando de tentar dar mais tempo pro Carrick, né? Porque assim, a ideia inicial, né, era manter o Carrick até o meio do ano, que até no caso até a final dessa temporada, e após a Copa do Mundo trazer um outro treinador, né? Só que vamos ver, né, como que vai ser. Alguns torcedores estão até querendo talvez uma extensão desse tempo do Carrick diante do comando do Manchester United, né? Para dar mais tempo tempo de
como treinador aí do Manchester, né? Como eu falei, no Manchester United como treinador, ele tem bons números, tá? Os jogos que ele teve à frente como treinador do Manchester, ele teve bons resultados, né? São 4 jogos, se eu não me engano, eu falei pra você, 3 vitórias e um empate, alguma coisa assim, né? Ou 5. Cadê? Deixa eu ter aqui os números aqui. São 5 jogos, né? 4 vitórias e um empate. São ótimos números, assim, do Carrick diante do Manchester United. E tem muita gente que tá pedindo aí a extensão, né? Do vínculo dele como treinador do Manchester United. Vamos ver se vai sair ou não, mas também é muito cedo pra falar. Tem muita temporada pela frente. Pode ser que chegue no final da temporada ele esteja fazendo um trabalho ruim, né? E aí seja realmente necessário e visando a próxima temporada a chegada de um novo treinador, tá? Mas assim, passando um pouco aqui entre o time, tá? O Lames, que eu critiquei muito até em outros vídeos também, tá? Fez uma partida muito segura, tá? É um goleiro muito seguro, o Lames, tá? Eu não gostei da chegada dele, eu achei que esse talvez fosse mais um Naná, assim, o Naná que ainda chegou com muito mais pinta que o Lames, né? Ele foi, acho que eleito o melhor goleiro da temporada anterior na Inter de Milão, né? Chegou com muito grande, né? E o Lames não chega dessa mesma forma, mas aparentemente vem tendo aí uma boa segurança no gol do Manchester United, tá? Os laterais da Luis Shaw, assim, não foi uma partida grandiosa, mas fez uma partida boa, segura também. Uma baita partida do Maguire também, tá? Muito criticado também, como sempre, né? Lisandro Martinez Lisandro Martinez sempre gostei muito, tá? Ele ficou muito tempo fora por lesão, né? E agora nesses últimos jogos aí voltando também, uma bela de uma partida também, dá muita qualidade na saída de bola também do Manchester United, tá? Mainu, muito bom, menino jovem, né? Mas muito bom jogador, tá? Deu assistência no jogo também. Casemiro tem que falar, um grande jogador, ainda com uma idade avançada, né? Diallo também, um menino muito, muito potencial também, que joga pelo Manchester United aí, é jovem, né? Mas joga muito bem, né? O Dorgu, a mesma coisa, tá? Bruno Fernandes também, que começou um pouco não tão bem, mas foi se acertando no meio do jogo, no decorrer do jogo, tá? Fez uma boa partida no geral, tá? O Mbambo também, que fez uma boa partida, fez o gol também, né? E depois a entrada do Matheus Cunha, né? O Chesco, que ficou um pouco mais, né? Assim, nada muito demais do Chesco, assim, tá? E depois entrou o Mazraoui no finalzinho para poder dar um pouco mais de reforçar um pouco o setor defensivo, tá? Grande partida do Manchester United, dominou mais as ações do jogo do que o Arsenal, tá? O Arsenal com muitas dificuldades de criação, né? Vem enfrentando aí, e assim, isso pro Arsenal é bem ruim pro decorrer da temporada, ele que é um dos favoritos a ganhar tanto Premier League quanto Champions, tá? Mas em partidas grandes como essa, não pode, acho que ele tem que ter opções, né? Tem que ter outras saídas para poder conseguir uma vitória diante de um jogo difícil, diante de um grande adversário, né? Mas assim, vamos lá, falando de Manchester United, que é o foco aqui, tá? Muito feliz pela vitória. Espero que o time continue bem, né, na temporada, tá? Assim, como eu falei, eu sou corintiano, eu gosto do Manchester United, não assisto todos os jogos, tá? Mas sempre acompanho os resultados, né? Os jogos que eu consigo assistir, eu assisto, tá? E o próximo jogo do Manchester United, inclusive, é contra o Fulham, tá? Dentro de casa, né? No Old Trafford. O jogo dia 1º de fevereiro, pela Premier League, tá? E depois joga contra o Tottenham, um jogo difícil também, tá? Em casa também, então tem 2 jogos seguidos aí em casa no Old Trafford, o Manchester United. Vamos ver se a boa fase vai se estender para os próximos jogos também. É isso que eu tinha para falar, tá? Minha opinião, bem por cima assim do que eu vejo do Manchester United, do que eu espero, né? Espero que tenha novas contratações pro ano que vem, contratações mais assertivas do que as últimas que venham ocorrendo aí, né? Porque se o time conseguir se classificar para Champions League do ano que vem, vai precisar se reforçar sim, embora tenha sim um bom elenco, né? Mas ainda não é um elenco suficiente para conseguir chegar em oitavas, quartas de finais de uma Champions, tá? Precisa reforçar o elenco. Mas então, vamos lá. Era isso que eu tinha pra falar. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo aí. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, tá? Se inscreve aí, não custa nada você se inscrever, me ajuda a chegar aí aos meus 100 primeiros inscritos, tá? Me ajuda bastante. Valeu, galera, pela atenção. Até a próxima. Valeu.